Como definir a porcentagem adequada entre agências de lançamento e especialista, entre lançador e expert? Como é que a gente define, né, a divisão percentual adequada na venda de infoprodutos, nos lançamentos digitais para essas duas partes? Vamos falar sobre isso. Eu sou contador Altair Alves. Você está no canal da Soluzione, um canal que mais educa e ajuda empreendedores digitais em todo o Brasil, tá? Muito obrigado pela confiança de você que acompanha a gente aqui pelo canal, de centenas e centenas de clientes que nós temos hoje dentro do mercado digital, ajudando realmente quem precisa. Então, toda essa parte de contabilidade, gestão financeira, abertura de empresa, redução de impostos, de carga tributária de forma legal, todo apoio societário, todo apoio contratual que você precisa, tudo para você realmente ter sucesso, nós temos para te entregar dentro do mercado digital. O primeiro link na descrição, quando terminar, fica super à vontade para entrar em contato com o nosso departamento de atendimento comercial e nós vamos, com certeza, fazer bons negócios juntos, tá certo? Olha só, quando a gente olha essa questão da divisão, a gente precisa analisar a questão de custos. Eu já falei em outros vídeos em relação a isso aqui, mas a gente precisa entender. Nós primeiro precisamos definir o modelo societário, ou seja, como eu organizo essa questão societária. Porque eu tanto posso ter uma agência aqui de lançamentos, que ela vai ter alguns especialistas, certo? E dentro com esses especialistas eu tenho um contrato de coprodução. O problema do contrato de coprodução, já falei em outros vídeos, que eu preciso centralizar as despesas dentro de um CNPJ, tá certo? E muitas das vezes o lucro não vai ser dividido na mesma proporção. Então eu preciso organizar isso primeiro, né? Contratual. Eu vou fazer 80 agências, 20 especialistas, 70 agências, 30 especialistas. Por quê? Porque eu tenho que ter uma planilha de custo e considerar todos os custos envolvidos. Por quê? Eu tenho ali o social media, o gestor de tráfego, eu tenho pessoa do atendimento, eu vou assumir esse custo. Se eu não for assumir esse custo e não tiver essa desproporção, né, em relação à agência, porque o correto eu entendo assim, você tem uma agência de lançamento, você tem ali colaboradores, uma infraestrutura e você atende alguns especialistas, tá certo? Então, o mais fácil, se você quiser misturar os custos aí, é você simplesmente fazer o quê? Trazer, abrir uma pessoa jurídica da sua agência e fazer a sua agência sócia do especialista. Por quê? Porque aí você consegue tirar, usar parte desse custo aqui e trazer como lucro, né, da outra agência. E aí você abre uma sociedade lá com esse especialista. E aí você também pode, se você quiser, centralizar todas as despesas em cada CNPJ que você abrir com um especialista. Altair, mas eu vou precisar abrir um CNPJ com cada especialista? Não, ele pode ter o CNPJ dele. Tá certo? Só que é o que eu falei, se você fizer um contrato de coprodução com ele, que também a gente te ajuda nisso, validar tudo isso para você, você precisa entender o seguinte, os custos operacionais vão ficar na sua agência? Se vão ficar aqui na sua agência, não tem problema, você faz 80-20, 70-30 e assume o custo aqui dos seus profissionais e depois ele assume algum custo, alguma coisa que ele tem do lado dele. O importante é que no final a proporção de lucro líquido seja igual de tudo que a gente faturar, de todas as despesas, cada um vai ficar com 20% do lucro, né? Que vai dar um lucro lá, aí vai ter um lucro líquido, do lucro líquido a gente vai separar isso daí, ou do lucro líquido cada um vai ficar com 50-50, né? E depois vocês vão definir aí o reinvestimento para os próximos lançamentos que já devem ter, né, definidos antes, no começo da parceria, o que vocês vão colocar, vocês vão reinvestir nos lançamentos. É importante ter essa definição, entendeu? Por quê? Porque tudo isso são clarezas que você precisa trazer para dentro do teu contrato para amanhã ou depois não ter uma discussão. Agora, o percentual que você tem entre o especialista e a agência, entre o lançador e o expert, é o percentual que precisa ser calculado as responsabilidades de cada um. Então, você pode, e aí é minha opinião, tá? Atendendo os grandes players do mercado que trabalham, né, com essa questão da agência de lançamentos, você tem aqui uma agência de lançamentos que tem ali uma estrutura e ela vai trazendo alguns especialistas aqui. Desses especialistas, o correto seria você abrir a agência, um CNPJ com cada especialista. Porque aí, tributariamente, fica mais tranquilo para a agência, que pode transitar um dinheiro como lucro ali de cada especialista, e para o especialista também. Por quê? Porque ele concentra ali toda a operação, tá? Agora, se você não quiser fazer uma sociedade com especialista, você pode criar um percentual menor
e cada um recebeu o teu dinheiro lá, o teu lucro, porque teoricamente assim, se eu, agência, fico com 70%, tá certo? Desse valor da venda, eu vou assumir o custo aqui com a minha agência, e ele vai ficar com 30%, ele vai assumir o custo de imposto dele, vai emitir as notas e vai fazer alguns serviços que é a parte dele de especialista, fazer as lives, fazer os vídeos e tal, e ele vai assumir esse custo desse tempo também. Pronto. Eu acredito que sendo assim, fica todo mundo tranquilo. Mas não existe um percentual adequado, não existe um 70-30, um 50-50. Precisa definir os custos, precisa definir os investimentos que serão feitos em tráfego, quem vai entrar com o que, a participação de cada um, para depois falar, né? Então, justo é esse percentual, por quê? Porque eu tenho um percentual de custo aqui e um percentual de custo aqui menor. Então eu posso fazer 70-30, 80-20. Outra coisa, os investimentos que serão feitos. Se você tem um especialista que já é mais experiente, que já tem uma boa audiência, que já está engajado com a audiência, de repente o percentual dele pode ser menor. Se ele não tem nenhum engajamento, ele é muito bom no que faz e você vai começar esse projeto com ele, de repente o percentual dele tem que ser menor, porque o esforço seu diante de construção de tudo isso, da audiência, será muito, muito grande, tá certo? Em tudo isso nós podemos te ajudar, em toda essa estrutura, né? Você pode marcar um bate-papo direto comigo, através de uma consultoria, que em seguida a gente transforma essa consultoria numa futura prestação de serviço para te assessorar em tudo, mas é mais para criar ali um compromisso inicial conosco, tá? Mas a gente agenda essa consultoria e nós vamos te ajudar a entender o que é melhor para a tua agência de lançamento, o que é melhor para você que é especialista, que você que é expert também, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro. Primeiro link na descrição.